Você já caiu no pecado de idolatrar a natureza? Você pode estar pensando, não, Gabriela, já fiz muita coisa errada na minha vida, mas idolatrar a natureza não está na lista. Isso é coisa de índio que adoram o sol, a lua, as estrelas. Nesse pecado aí, eu nunca caí. Será mesmo? O review de hoje é sobre Poluição e a Morte do Homem, de Francis Schaeffer. E aqui a gente vai ver dois extremos que nós podemos cair ao nos relacionarmos com a natureza. Poluição e a Morte do Homem é um livro publicado pela editora Cultura Cristã e é do Francis Schaeffer, como eu disse. E aqui nós vamos ter uma teologia, digamos assim, de como nós devemos nos relacionar biblicamente com a criação de Deus. E o Francis Schaeffer traz dois aspectos meio que opostos, igualmente errôneos, nessa nossa relação. E o primeiro deles é um bastante óbvio, mas talvez você esteja fazendo isso com uma motivação errada, que é a de preservar a natureza. O Francis Schaeffer vai combater toda a poluição e a depredação da natureza, da criação de Deus, dizendo que a natureza foi criada por Deus e tem dignidade própria. E ele diz que muitas pessoas podem levantar a bandeira da preservação do meio ambiente, mas elas podem meio que estar fazendo isso com uma motivação egoísta. Mas como assim uma motivação egoísta para preservar a natureza? Como isso pode acontecer? Com certeza você já deve ter ouvido na escola aquela frase: você deve preservar esse planeta, porque é a sua casa, você só tem esse planeta para viver. Preserve os rios, porque você precisa de água. Você não pode derrubar as árvores nem apoiar nada desse tipo, porque você precisa das árvores para respirar melhor. E o Schaeffer diz que essa motivação é meio que utilitarista, acaba sendo egoísta. Ele diz que a nossa real motivação para preservar a natureza deve ser porque ela é criação de Deus e por isso, primariamente, nós devemos preservá-la. E quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, eu pensei nisso de uma maneira errada por toda a minha vida, porque eu sempre pensava nisso, que a gente deve preservar porque a gente usa. Então, o primeiro erro que o Francis Schaeffer nos aponta aqui é o de depredar a natureza e também o de você ter uma motivação errada para preservar a natureza. Ele fala também sobre um outro extremo, que na minha opinião é o mais importante que a gente discuta em tempos como os nossos. Ele diz que o outro extremo é você dar tanta dignidade à natureza que você vai passar a idolatrá-la. Como eu disse, perguntei lá no começo, talvez você ache que você nunca teve nenhuma relação idolátrica com a natureza, mas o Francis Schaeffer fala aqui de uma hierarquia criacional, e ele diz que quando nós conferimos à natureza uma dignidade maior do que aquela tem, nós estamos tratando a natureza de uma maneira idolátrica. Ele fala que o homem e o resto da criação foram criados por Deus e por isso eles são iguais nesse sentido, mas que o homem foi criado de uma maneira especial, peculiar, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nessa hierarquia criacional, o homem está muito acima do restante da natureza. E como é que nós podemos idolatrar a natureza? O Francis Schaeffer diz: quando nós quebramos essa ordem, quando nós conferimos à natureza uma dignidade igual ou maior do que a do homem. E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei pensando em várias questões atuais. Por exemplo, tem muitas pessoas que atuam aí na causa animal, e aqui eu já digo que é muito bom, é muito válido que nós nos interessemos e nos engajemos com essa causa, porque nós devemos realmente cuidar dos animais e de todas as coisas que Deus nos deu e que Deus deixou para que nós administrássemos. Então, é uma coisa muito justa e muito válida a causa animal. Mas eu canso de ver, gente, no Facebook, muita gente que é lá ativista animal e que é, por exemplo, a favor do aborto. Isso é uma maneira como de nós quebrarmos essa ordem criacional, porque ao mesmo tempo que eu me importo tanto com os animais, que eu faço muitas coisas por eles, eu também deixo o próprio ser humano, seres humanos que são criados à imagem de Deus, de lado. Essa é uma das questões que a gente pode trazer ao falarmos de ordem de hierarquia criacional. Uma outra forma muito sutil de nós quebrarmos essa hierarquia criacional estabelecida pelo próprio Deus é quando nós tratamos os animais da mesma forma que nós tratamos seres humanos. Eu tenho visto muita gente hoje em dia dizer que elas não querem ter filhos porque elas preferem ter um cachorro, porque é mais fácil cuidar, supre aquela necessidade de dar atenção a alguma coisa, a alguém, na verdade, e elas acabam dizendo, não vou ter filho, eu vou ter um cachorro. Ou
Ou então a gente vê gente que são aí os pais de pet, que às vezes cuidam mais dos animais do que dos próprios filhos e acabam fazendo coisas absurdas por animais, enquanto que não querem fazer nada por seres humanos que são a imagem e semelhança de Deus. E novamente, eu não estou te condenando por cuidar dos animais, apenas você deve pensar que grau de dignidade você está conferindo aos animais e que grau de dignidade você está conferindo aos seres humanos. Nós ouvimos muitas pessoas falando, eu prefiro cachorro do que gente, e às vezes a gente pode até dar risada dessa frase, mas nós devemos analisar o peso disso. Nós devemos sim ajudar os animais, proteger os animais e também a criação de Deus, mas quando nós vimos alguém que trata um bicho, que trata qualquer tipo de coisa com dignidade maior do que a do próprio homem, nós devemos saber que ali existe um tipo de idolatria e que há uma quebra na ordem criacional que Deus estabeleceu, e nós devemos ficar muito atentos, principalmente no tempo em que a gente vive, que as pessoas estão cada vez mais desprezando os seres humanos, estão se apegando cada vez mais aos animais, à natureza. Nós não devemos deixar a natureza de lado, mas a nossa prioridade, nós devemos muito mais aos homens. Eu recomendo muito que você leia Poluição e Morte do Homem, principalmente para você ter uma visão bíblica, para poder dialogar com todos esses fenômenos que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade. E se você é da área das ciências biológicas, eu super te indico esse livro para que você possa trazer pautas cristãs para o seu meio acadêmico, para que você possa ter material para desenvolver trabalhos acadêmicos, TCC, essas coisas. Eu acredito que vai ser muito válido aí para a sua formação. Bom, pessoal, esse foi o review de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem curtido, deem um joinha aqui, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Sai vídeo novo toda terça e quinta aqui no canal. É isso, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.